Opa, Legião, é isso mesmo, esse daqui é a nossa terceira parte de Tommy Tef. Espero que vocês gostem, tá? Mas eu quero ser sincero pra vocês. Tommy Tef tem uma parte 4 que eu já fiz uma leitura, já entendi como tá funcionando a parte 4, só que não é uma continuidade direta da história que a gente tá acompanhando com o Matt, por exemplo. Então eu vou deixar uma enquete aqui embaixo, onde vocês votem, tá? Por gentileza, falando se vocês querem ou não essa parte 4, porque pra mim, definitivo, o final mesmo de Tommy Tef é agora, na parte 3. Mas obviamente, se vocês quiserem a parte 4, eu vou fazer sim, mas obviamente depende da opinião de vocês. Então vota na enquete aqui embaixo, tá? E lembrando, amanhã, juntamente, depois desse episódio, depois que você escutar na sexta-feira, vai sair um novo episódio de Relatos do Além. Espero que vocês vão lá escutar o meu quadro fixo, que toda sexta-feira tem um episódio, tá? Então, dado o recado, dá as estrelinhas aí embaixo, segue lá no Instagram que eu voltei com o quadro Perguntas da Semana. E é isso, gente. Tem um ótimo episódio. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Tommy Tef, parte 3. Coloquei o celular de lado e soltei um suspiro pesado. Tinha acabado de falar com meu pai. Ele disse que não conseguiria ir até a casa de Stephanie para o almoço de domingo amanhã. Parecia cansado, esgotado. Mas, para ser sincero, ele sempre soou assim. Eu não podia culpá-lo. Eu sentia o mesmo tipo de exaustão. A gente carregava isso há anos. As lembranças, os pesadelos que sobrevivemos. Ele comentou que minha mãe queria viajar. Talvez passar um tempo nas montanhas. Ela também não andava bem. Ultimamente, toda semana era um remédio diferente. As noites eram bem piores. Meu pai me confessou isso em voz baixa. O revirar na cama, os olhares nervosos para a porta, pulando a cada pequeno ruído. Para mim e para ele, o tempo não foi suficiente para apagar o medo que ficou marcado na mente feito ferro quente. Stephanie parecia ser quem estava melhor entre nós 4. Casada, feliz, e os gêmeos dela. Eles estavam prestes a completar 3 meses. Ela os chamou de Jack e Jill. Eu achava fofo. E realmente era. O marido dela, Lewis, era um cara bom. Cuidava da família, um homem forte e generoso, que colocava a esposa e os filhos acima de tudo. E eu, sentado na escuridão do meu apartamento, olhando o relógio. Quase 11 da noite, mas acabei me levantando e servindo uma dose de rum. Virei num gole só. Sem pensar, deixando o calor da bebida acalmar minha mente cansada. Fui ao banheiro mijar. E ouvi meu celular tocando no sofá onde tinha deixado. Fechei o zíper e fui atender. Achei que fosse meu pai de novo. Era a Stephanie. Por que ela estaria me ligando essa hora? Pensei, já ficando em alerta total. Encostei o telefone na orelha. Alô? Steph? Silêncio por alguns segundos. Algo arrastando do outro lado da linha, como se raspasse no microfone. Então, a voz da minha irmã surgiu fraca e apavorada. Matt. Franzi a testa. Tô aqui. Tá tudo bem? Uma respiração pesada depois, num sussurro grosso. Matt, ele tá aqui. A ligação caiu. Meu coração disparou. O medo explodindo no silêncio. Fiquei parado ali no escuro, com o telefone ainda encostado na cabeça. Os olhos arregalados. Não. Pelo amor de Deus. Não. Não ainda. Disquei o número de Stephanie na hora, mas caiu na caixa postal. Quando larguei o telefone do balcão, percebi que minhas mãos tremiam. Servi outro shot de rum e mandei pra dentro. Comecei a andar de um lado pro outro, temendo no escuro, a mente girando. Era tudo o que eu mais temia, mas estava cedo demais.
Cedo demais. Merda! Jogando o copo contra a parede. A histeria cortando minha garganta. Merda, merda, merda! Desabei no sofá e tentei ligar pra Stephanie outra vez. Chamou 1, 2 vezes. E então, atendeu. Steph, me diz o que tá acontecendo, você tá bem? Nada de resposta. Mas dava pra ver algo no fundo. Abafado, urgente. Meus olhos começaram a encher. Pelo amor de Deus, Stephanie, diz o que tá acontecendo, me diz que você tá bem. Então uma voz, como uma seda fria. Olá, Matt. Quanto tempo, não é? O reconhecimento me atingiu como um vento glacial, girando pelas partes mais profundas da minha mente e arrancando cada horror que eu já tinha enterrado. Meu estômago virou, e o suor brotou na testa. Com a voz trêmula, sussurrei. Tommy? A ligação caiu de novo. Me levantei em um pulo, puxando os cabelos, a náusea subindo com força. Não, não, não. Isso não tá acontecendo, por favor, Deus. Merda! Eu não conseguia parar de tremer. Aquela voz no telefone abriu todas as portas de pesadelos que eu já tinha trancado por anos. Arrebentou correntes, estourou cadeados. Caí de joelhos e vomitei no chão. Não deu pra segurar. Fiquei ali, encarando nada, os olhos vermelhos piscando sem parar. Mais 5 anos. Não! Gritei, socando o chão com força. Me levantei e agarrei as chaves do balcão. A casa de Stephanie ficava a poucos minutos. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. Não de novo. Joguei o carro no estacionamento ofegante. A casa da Stephanie estava toda iluminada, como um sinal de socorro, mas as cortinas fechadas escondiam qualquer movimento. Nenhuma sombra. Nada. Torci as mãos tentando organizar os pensamentos. O que exatamente eu ia fazer? Qual era o plano? Eu só sabia que precisava fazer alguma coisa. Eu não ia deixar a família da minha irmã passar pelo que a nossa passou. E o Lewis, ele nem fazia ideia do que está acontecendo. Ia reagir, claro. Meu Deus. Respirei fundo e abri a porta do carro. O ar fresco da noite me acertou no rosto como um balde de água fria. A rua onde minha irmã morava estava escura, as casinhas térreas alinhadas feitas de tijolos apagados, exceto a dela. Esfregando as mãos na calça, fui até a porta da frente. Meu coração martelava no peito como um tambor desgovernado. A garganta seca e uma voz na minha cabeça implorando para eu voltar para casa. Mas eu não podia. Não até saber que Stephanie e os filhos estavam bem. Talvez eu pudesse... Porra, o que eu poderia fazer? Estava diante da porta. Passei a mão na testa e bati. O som ecoou na noite como tiros. Encostei o ouvido, mas não dava para ouvir nada através da madeira espessa. Levantei o punho para bater de novo. As luzes da casa se apagaram. Comecei a esmurrar a porta. O desespero explodindo no meu peito como dinamite. Stephanie, sou eu. Matt, por favor, abre a porta. De repente, ouvi a tranca girar. Dei um passo para trás quando a porta se entreabriu. O ar saindo dos meus pulmões como um balão furado. 2 olhos azuis, brilhando na escuridão, reluzindo como cristais em chamas. E então, uma voz, suave como creme. Um pouco tarde para a visita, não acha, Matt? Olhar dentro daqueles olhos em brasa. Ouvir meu nome saindo da boca dele. Foi preciso toda a minha força para não desabar. Onde estão Stephanie e os bebês? Cadê o Lewis? Consegui dizer, paralisado na varanda, sem conseguir desviar o olhar. Estamos todos aqui, só nos reencontrando. O Lewis não foi muito receptivo. O que você fez? As luzes da casa se acenderam, e os olhos se transformaram em rosto, depois cabeça e depois corpo. Uma onda de lembranças horríveis me atravessou como um raio, quase me jogando de joelhos. Tommy Teff estava exatamente como eu me lembrava.
O cabelo loiro curto, o pequeno calombo onde devia estar o nariz, a listra branca e lisa onde deviam estar os seus dentes, e os olhos azuis, sempre brilhando, intensos ao ponto de me afogar. A pele perfeita demais, plástica, cintilava sob a luz. Tommy abriu a porta de vez, fazendo um gesto com a mão. Você veio ver sua irmã, não veio? Dali da porta eu consegui ver direto para a cozinha. Lewis estava caído no chão, imóvel ao lado da mesa. Stephanie estava ao lado dele, chorando, agarrada ao corpo. Ela olhou para a porta e me viu, os olhos arregalados, a voz trêmula de puro desespero. Matt, ajuda, por favor. A dor estampada no rosto dela me destruiu por dentro. Com os olhos marejados tentei entrar, mas Tommy segurou meu ombro. O aperto era como um torno de ferro, esmagando minha clavícula. Você já viu sua irmã? Não precisa se meter. Disse com aquele sorriso falso. Me virei para ele, um pé dentro da casa. Por favor, deixe eles em paz. Já não tirou o suficiente da nossa família? É hora de ir embora, Matt. Respondeu me empurrando para fora. Stephanie gritou meu nome lá de dentro, aos prantos, ao lado de Lewis. Tentei passar por Tommy, a voz arranhando de desespero. Por favor, só deixa. Ele me cortou, avançando de repente, agarrando minha garganta. Me prensou contra a parede da casa sem soltar, o rosto a centímetros do meu. A voz como brasas acesas, mas o semblante calmo. Eu disse pra ir embora. Não piore as coisas pra eles. Isso não é mais sobre você. Ofeguei quando ele me soltou, caí de joelhos na grama molhada. Assisti impotente Tommy voltar para dentro e bater a porta. As luzes se apagaram. Então, começaram os gritos. Me sentei no meu apartamento escuro, a garrafa de rum ao meu lado quase tão vazia quanto meu olhar. O sol começava a nascer, uma luz rosada lambendo o horizonte pela janela. Eu não tinha dormido. A mente rodava em espiral. Não podia deixar Stephanie passar por isso. Não de novo. Não por mais 5 anos. O tempo apagou os horrores da nossa infância da memória dela. Tommy entrou nas nossas vidas quando ela ainda era jovem o bastante para esquecer. Mas os gêmeos, ele voltou por causa deles, Jack e Jill, para continuar o reinado de terror na nossa família. Quando isso ia acabar? Como? As horas não traziam resposta. Um rum queimava meu estômago, mas não aquecia nada. Meu celular tocou de repente, me assustando. Pisquei. O sol já entrava com força pela janela. Quanto tempo eu tinha ficado ali? Meu coração disparou. Era Stephanie. Atendi depressa. Alô? Steph, você tá bem? O que ele fez? A voz dela era fria, sem emoção. Tommy disse que você pode vir pro almoço, como a gente tinha combinado. O que ele fez pra você? Perguntei, com raiva e medo. A voz não mudou. Ele tá alimentando os gêmeos. Tá tudo bem. Stephanie. Ela desligou. Corri pro banheiro e joguei água no rosto. O rum parecia não ter efeito nenhum. Me encarei no espelho, os olhos surpreendentemente lúcidos. Mas isso não diminuía o pavor que martelava na minha cabeça. Saí correndo do apartamento, entrei no carro. Enquanto dirigia, um enjoo me dominava. As garras do passado cravaram na minha mente, arrancando memórias de horrores antigos. Eu não podia deixar Jack e Jill viverem aquilo. Não podia deixar Stephanie ver sua família se destruída aos poucos. Minutos depois, estacionei na frente da casa dela. Desci do carro com pressa e bati na porta. Tommy atendeu, com um bebê em cada braço. Olá, Matt. Que bom te ver em um horário mais apropriado. Entra. Só de vê-lo tocando as crianças, minha pele se arrepiou. Meu estômago se revirou. Mas eu não falei nada. Eu entrei. Ele fechou a porta com o pé, sorrindo para os bebês que davam risadinhas inocentes em seus braços. Crianças lindas, não são? Disse ele, olhando para elas com ternura fingida. Onde está minha irmã? Perguntei, o suor escorrendo frio pelas costas. Como se me ouvisse, Stephanie desceu as escadas, a pele pálida, olheiras profundas. Nenhum sinal de violência física, mas eu sabia que Tommy usava outros métodos. O almoço está pronto, disse ela, sem tom na voz. Olhos mortos. Foi até a cozinha e começou a arrumar a mesa.
Eu fui atrás e congelei. Lewis estava jogado sobre a mesa, respirando com dificuldade. Um lado do rosto inchado, o olho esquerdo fechado. Sangue escorria da boca para o prato vazio. As pernas estavam quebradas, os tornozelos e canelas torcidos de um jeito antinatural. Ao me ver, ele levantou a cabeça babando sangue. "Tira esse monstro da minha casa", sussurrou para mim. E antes que eu pudesse responder, Tommy entrou na cozinha, balançando os bebês com carinho. Stephanie parecia um zumbi, colocando travessas quentes na mesa e sentando à frente do marido ensanguentado. "Jesus, Lewis", sussurrei. "Precisamos te levar para o hospital agora." Tommy levantou os olhos dos bebês. Matt, sente-se e aproveite a refeição que sua irmã preparou com tanto carinho. Seria um desperdício ignorar um banquete desses. E para dar o exemplo, sentou-se à mesa com os gêmeos no colo. "Ele precisa de ajuda, Tommy", insisti, com medo do que eu mesmo estava dizendo. Não seja dramático, Matt. De repente, bati com a mão na mesa. "Eu vou levar ele para o hospital, porra!" Me arrependi do mesmo instante. O fogo dentro do peito apagou quando os olhos azuis de Tommy encontraram os meus. Sem dizer uma palavra, Tommy se levantou, entregou Jill para Stephanie, que a recebeu com quem segura um pedaço de si mesma, e ainda com os olhos fixos em mim, levou Jack até a pia e ligou o triturador de lixo. O horror rasgou meu cérebro como uma locomotiva em chamas. O barulho alto e estridente das lâminas encheu a cozinha e sufocou a luta dentro de mim, substituindo-a por uma cautela furiosa. "Sai daí!" gritou Lewis, lutando para se levantar, mas gritando enquanto seus ossos quebrados se contorciam sobre sua carne retorcida. Tommy abaixou o pequeno Jack, agora chorando, em direção à boca negra do triturador de lixo, sem desviar os olhos de mim. Vai ser apertado, mas acho que ele cabe, disse Tommy com a voz cortante como uma faca. Levantei uma mão trêmula. "Para, ok? Por favor, só para." Mas Tommy continuou abaixando o bebê, o rosto dele uivando agora a poucos centímetros da abertura. Eu só preciso de um, Matt. Talvez você precise de uma lição. Talvez tenha esquecido como isso funciona. Stephanie agora segurava Jill com força, os olhos saltando do rosto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas bochechas. Não. Eu faço o que você quiser, por favor. Só para. Por favor." Eu me ajoelhei, minhas próprias lágrimas de terror caindo dos olhos. "Só não machuca o bebê. Não machuca o Jack." Os olhos de Tommy penetravam meu crânio, examinando minhas palavras como se estivessem sob um microscópio. Finalmente, ele se virou e desligou o triturador de lixo, entregando Jack para Stephanie. Soltei um suspiro trêmulo de alívio e me levantei, cambaleando. Tommy se sentou à mesa e apontou para que eu fizesse o mesmo. Eu não hesitei. "Seu filho da puta sem Deus", rosnou Lewis cerrando os punhos. "Eu vou matar você. Eu vou matar você, caralho." Tommy se virou para ele e eu vi seu maxilar se apertar. Não me provoque, Lewis. Isso não acaba bem. Vai se fuder, cuspiu Lewis. Como um raio, Tommy se levantou e avançou em direção a Lewis, enfiando a mão na boca do homem espancado, para agarrar a parte superior da sua boca. Sem diminuir o ritmo, Tommy ergueu Lewis da cadeira e o jogou de cara na geladeira. Com um baque abafado, o rosto de Lewis explodiu numa fonte de sangue e dentes quebrados ao colidir com a superfície dura. Ele deslizou pelo chão, deixando rastros sangrentos por onde passava, o rosto parecendo como uma pedra lisa. Tommy o levantou pelo cabelo e o arrastou até o forno. Ele puxou a porta para baixo e enfiou a cabeça de Lewis na fresta. Sem hesitar, Tommy começou a esmagar seu crânio entre o forno e a porta, cada golpe estalando contra sua cabeça e rasgando a pele. Para com isso, Tommy, para, você vai matar ele! Eu gritei, saltando por cima da mesa. Tommy se virou e apontou para os gêmeos, seus olhos presos aos meus, sua voz travejando pela cozinha como uma tempestade de verão. É ele ou o bebê? Quem vai ser? Eu desabei na cadeira, olhos arregalados, corpo inteiro tremendo. Lágrimas escorriam dos meus olhos, meus lábios se contorcendo e tremendo para formar palavras, mas só soluços desesperados escapavam. Os gêmeos choravam alto e Stephanie os apertava contra o peito, chorando, o choque a dominando em ondas horrorizadas. Eu virei o rosto, o mundo balançando, os ouvidos enchendo de gritos e choros enquanto Tommy esmagava a cabeça de Lewis com uma porta do forno. Saliva voava dos meus lábios a cada respiração ofegante que eu puxava para os pulmões, a realidade se curvando e escurecendo.
Tommy se endireitou, ofegante, observando seu trabalho. Respingos de sangue cobriam os armários e o chão. Trilhas lentas que escorriam como dedos que se estendiam. Stephanie chorava, os olhos apertados, os gêmeos imitando a tristeza da mãe. Tommy passou a mão pelo cabelo, seus olhos encontrando os meus. Ele sorriu, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar. Então se voltou para Stephanie e fez o sinal para os bebês. Me dê eles. Limpe a bagunça do seu marido. Minhas unhas cravaram na mesa, os nós dos dedos brancos. Eu não conseguia acreditar na carnificina que acabara de testemunhar. A brutal execução do meu cunhado. Eu estava abalado até o fundo, a visão girando em descrença. Tommy se abaixou e arrancou os bebês das mãos da minha irmã. Vai, coloque ele no porão por enquanto. Por que você teve que fazer isso? Stephanie perguntou entre soluços. Tommy começou a acalmar os gêmeos, lançando um olhar para minha irmã. Ele não era certo para essa família. Agora, limpe ele. Tommy entrou na sala fazendo sinal para que eu seguisse. Minha cadeira arranhou alto no chão enquanto eu me levantava, assistindo minha irmã mentalmente destruída começar a arrastar o marido em direção ao porão. Babava pelos lábios enquanto sussurrava desculpas amorosas para o falecido. Ela estava se quebrando. Em um estado horrível de confusão, segui Tommy até a sala, sentindo como se estivesse em um sonho. Eu queria matar aquele monstro, queria arrancar aquele câncer da minha família, mas outra parte de mim sabia que eu não podia, que tentar isso só traria mais violência. Mas tinha que haver um jeito. Tommy havia acalmado os gêmeos e agora me observava. Você está bem, Matt? Eu não disse nada, meus olhos atônitos encarando o vazio. Tommy assentiu. Sei que isso deve ser perturbador. Por isso eu quis falar com você em particular. Estou preocupado com sua irmã e como ela vai lidar com isso tudo. Estou preocupado com o impacto que terá na forma como ela vai cuidar das crianças. Meus olhos se ergueram para encontrar os dele. Minha voz incrédula. Você fez isso? Tommy ignorou minha acusação. Matt, quero que você fique aqui com a gente por um tempo. Vigie sua irmã. Ajude ela a passar por isso. Temo que seja a única chance que temos de acalmar a mente dela depois de uma tragédia dessas. Meus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Um dia, alguém vai te parar. Tommy sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Cuidado, Matt. Só deixa minha irmã em paz. Sai da vida dela. Falhei entre dentes. Não posso fazer isso. Tommy insistiu. Não com crianças tão lindas para serem criadas. Na verdade, esse é o motivo de eu estar aqui tão cedo. Eu não podia esperar mais. Eu tinha que vê-los. Seus olhos brilhavam, 2 holofotes cortando a escuridão da minha mente. Dei um passo na direção dele, sussurrando. Que porra você tá? Passei a noite com Stephanie. Ela levou quase 3 horas para limpar a bagunça do que restou do Lewis. Quando terminou, subiu para o quarto e desabou. Coloquei os bebês para dormir depois de uma mamadeira e fiquei no balcão da sala. Olhando agora, ela era vazia. Tudo parecia errado, como se eu estivesse sonhando. Os eventos chocantes que lentamente torciam minha vida cavavam meu cérebro, desenterrando todos os horrores que eu havia passado anos tentando enterrar. Uma mão pousou no meu ombro. Virei para ver Tommy, a luz do quarto da minha irmã brilhando atrás dele. Vá, fique com ela esta noite. É importante que ela sinta o calor de um homem ao lado dela. Vai ajudar a amenizar a dor pela perda do marido. Eu não disse nada. Apenas encarei o rosto calmo de Tommy. Cada parte de mim gritava para enfiar meus dedos nos olhos dele. Tommy me empurrou na direção do quarto de Stephanie. Vai. Sem dizer uma palavra, caminhei pelo corredor e entrei no quarto da minha irmã. Fechei a porta atrás de mim e me sentei na cama. Stephanie estava debaixo das cobertas, olhando para o teto com olhos vermelhos. A pele estava pálida e as bolsas pesadas escorriam pelas bochechas. Eu não sabia o que dizer. Então, não disse nada. Deitei ao lado dela e apaguei a luz. Depois de algumas horas, agradecidamente ouvi a respiração superficial do sono ao meu lado. Bom, pensei que a mente dela tem algumas horas de paz pelo menos. As horas profundas da noite chegaram sorrateiramente, mas eu mal percebi. Minha mente se recusava a desligar. Ideias e
possíveis saídas girando na minha cabeça exausta, como água circulando num ralo. Algo que Tommy disse continuava ecoando na minha mente. Eu só preciso de um deles. Examinei aquelas palavras, espremendo todo o significado possível, todas as cenas que poderiam representar. E eu não gostei do que eu encontrei. Olhei para minha irmã dormindo ao meu lado, seu sofrimento evidente mesmo em sono. Meu coração gritava por ela, e senti meus olhos se encherem de lágrimas. Ela não merecia aquilo. Não de novo, nem por mais 5 anos. Eu não podia assistir aquilo, eu não podia deixar que acontecesse. O que eu estaria disposto para salvá-la? Que tipo de pessoa eu teria que me tornar? Como poderia viver comigo mesmo se eu fizesse o que a escuridão sussurrava? Você sabe como salvá-la. Algo riu na escuridão. Tommy cometeu um erro esta noite. Ou será que não? Talvez ele esteja te testando. De qualquer forma, você sabe que não pode continuar assim. Você não pode viver sabendo que sua querida irmã está se quebrando. Cobri meu rosto no escuro, lágrimas manchando meu rosto. Que tipo de pessoa eu seria? Os pensamentos dominando minha cabeça. Em algum momento da noite, percebi algo perto da porta do quarto. Virei a cabeça e vi Tommy nos observando por uma fresta da porta. Seus olhos azuis iluminando a escuridão e lançando um brilho suave sobre o seu rosto sorridente. Arregalei os olhos e virei para o outro lado. Passaram-se horas até eu sentir seu olhar se afastar de mim. Acordei com um grito. Levantei num salto, o sono me abandonando em um instante. Eu não lembrava de ter dormido, mas a escuridão pela janela indicava que já era tarde. Olhei o relógio na mesa da cabeceira e vi que eram quase 10 horas. A chuva se lançava contra a casa. O vento batia furioso nas janelas. Outro grito me fez sair da cama. Era Stephanie. Olhei para a cama vazia e meu coração acelerou. Eu corri para o corredor. Tommy subia as escadas segurando minha irmã pelos cabelos. Ela agarrava os pulsos dele, lágrimas rolando pelo rosto em agonia enquanto ele a sacudia, gritando em seu rosto. Quando você vai aprender? Ele uivava, sem diminuir o passo. Meu coração subiu pela garganta e náuseas tomaram meu estômago. O que aconteceu? Tommy, solta ela! Ainda arrastando minha irmã, Tommy chegou ao topo das escadas, estendeu a mão e bateu com a palma no meu rosto, arremessando com força contra a parede oposta. Estrelas explodiram na minha visão enquanto minha cabeça batia na parede de gesso, me fazendo ajoelhar. Me desculpa mesmo, eu não estava ligando pra ninguém, eu juro. Stephanie gritou enquanto Tommy a puxava para o quarto. A polícia não pode ajudar você. Matt não pode ajudar você. Só eu posso ajudar. Tommy rosnou. Ele a lançou na cama e voltou-se para mim. A fúria distendia seu rosto e queimava em seus olhos. Sua irmã precisa de uma lição. Ele rosnou antes de bater a porta e trancar. Eu me levantei engateando, corri até a porta, mexi na maçaneta e bati com força, gritando, implorando. De dentro ouvi algo quebrar e a voz da minha irmã subir, e se tornar quase um grito animal de histeria. Tommy, para, por favor, Tommy, deixa ela em paz. Eu gritei, me jogando contra a porta. Ela nem se mexeu e minha irmã continuava a uivar. Girei no corredor, puxando os cabelos, olhos arregalados. Porra! Merda! Meu coração acelerava no peito e meu corpo inteiro tremia. Uma sensação de impotência enlouquecedora e angústia ameaçando me dominar. Para com isso, minha mente gritava. Você tem que parar com isso. Bati na parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não. Ela ainda tem uma chance. Ela pode se recuperar dessa praga. Faça algo antes que seja tarde demais. Minha mente uivava. Com a respiração presa na garganta, o grito da minha irmã ecoando e explodindo no meu crânio, virei para o quarto dos gêmeos. Apertei os punhos, o mundo embaçado por olhos molhados de lágrimas, e entrei. Jack e Jill estavam fungando em seus berços, olhando para mim com expressões confusas e assustadas. Olhei para eles, soluçando, encostando minha testa no berço de Jill. Não. Chorei. Por favor. Me recompus e abaixei a mão acariciando sua bochecha macia. Catarro escorria do meu nariz. Meu rosto um borrão molhado de agonia e devastação mental.
Me desculpa tanto, pequenino, me desculpa. Sussurrei, os gritos de Stephanie destruindo a minha força de vontade. Mas você não pode entender a dor que sua mãe tá passando. O que ela vai ter que suportar. Eu amo você e o Jack. Todo meu coração, mas amo minha irmã muito mais. Peguei um travesseiro e o coloquei sobre o rosto da criança. Levaram 48 segundos para Jill morrer. Gritos roucos sacudiram meu peito. Preces de perdão saíam dos meus lábios. Fui até o berço de Jack e fiz o mesmo. Quando acabou, joguei o travesseiro na parede e caí de joelhos, enchendo o chão com lágrimas de horror pelo que acabara de fazer. Minha mente rachou, se partiu em dois e sangrou tristeza de alto ódio por todo o meu corpo. De repente, algo me levantou bruscamente. Tossia enquanto sentia as mãos segurando minha garganta e me batendo contra a parede. Pisquei, encarando com os olhos aflitos o rosto enfurecido de Tommy. O que você fez? Ele berrou, tremendo. No meio do desespero, um ódio profundo e assassino incendiava meu peito como fogo selvagem. Me inclinei para Tommy, voz como um aço quente. Eu tô libertando essa família da sua sombra. Gritando, bati minha cabeça no rosto dele com toda a força que eu pude. Minha visão piscou, a escuridão rapidamente clareando sob uma fúria tempestuosa. Tommy uivou, cambaleando para trás, segurando o rosto. Algo amarelo e espesso escorria da sua boca. Ele olhou para aquilo, olhos arregalados. Eu sabia que você podia sangrar. Rosnei limpando as lágrimas do rosto. Tommy olhou para a mão coberta e depois para mim, a fúria reacendendo. O que você fez com as crianças? Eu matei o seu elo vital. Antes que ele respondesse, avancei contra ele. Lancei meu corpo jogando contra a parede com um estrondo pesado. A surpresa e dor que cruzaram seu rosto alimentaram minha fome assassina repentina. Agarrei seu cabelo e puxei seu rosto para o lado, cravando os dentes em sua garganta macia. Ele gritou enquanto minhas mandíbulas se fechavam, minha boca se enchendo de calor e carne rasgada. Cuspi o que tinha na boca enquanto Tommy me empurrava para trás, sua mão indo à garganta sangrando. Seus dedos estavam cobertos pelo líquido amarelo, escorrendo pela camisa e seu peito. Não deixei que ele se recuperasse. Peguei um abajur e esmaguei contra seu crânio, fazendo cair de joelhos. Dei um soco sobre seu queixo enquanto ele balançava o abajur novamente, acertando diretamente em seus olhos. Ele uivou, caindo contra a parede, estendendo as mãos desesperado. Ajoelhei sobre ele, jogando o abajur de lado. Meus punhos martelavam um buraco aberto em sua garganta, provocando novos uivos de agonia. Aquilo me alimentava, me incentivava, me enchia de fúria. Levantei e chutei de bruços. Ele começou a rastejar na direção da porta, mas eu chutei sua coluna, fazendo torcer e gritar. Mantendo o pé em suas costas, ofegante, eu me inclinei, voz como um veneno. Acabou, Tommy, seu filho da puta! Mesmo com a dor evidente, ele se contorceu, olhos queimando de ódio e a voz rouca. Você não pode me matar. Existem outras famílias. Agarrei seu queixo com as duas mãos, mas não a minha. Puxei com toda a força que pude, músculos tensionando e gritando. Uivando e se debatendo, o pescoço de Tommy se dobrou para trás até a pele dele e sua garganta se rasgar com um estalo nojento. Não parei, suor escorrendo da testa, dedos cravados em sua pele. Com um estalo ensurdecedor, a coluna de Tommy quebrou na base do pescoço. E então, ele ficou imóvel. Caí no chão ofegante, músculos ardendo. Encarei o corpo imóvel, lágrimas frescas nos olhos. Eu tinha feito. Uma onda de alívio e tristeza me invadiu como uma maré crescente. Quente e fria se chocando enquanto as consequências das minhas ações me perfuravam como lâminas finas como agulhas. O que você fez? Corri com Stephanie para o hospital, ligando para a polícia no caminho. Disse que um intruso havia invadido a casa e assassinado Lewis e as crianças. Eu não esperei perguntas, minha principal preocupação era conseguir atendimento médico para minha irmã desacordada. Naquele dia, algo dentro de mim quebrou. Algo que nunca poderei curar ou substituir. Uma sombra escura paira sobre minha alma. Um lembrete mortal do que eu fiz para salvar minha irmã. Culpa e angústia. São apenas palavras diante do que sinto. Não sei se conseguirei viver comigo mesmo por muito mais tempo. Mas sei que Stephanie vai viver. A minha querida irmã. A notícia da morte dos filhos a abalou profundamente. Fiquei com ela o tempo todo.
aquelas longas noites no hospital preenchidas por uma tristeza esmagadora e luto. Disse a ela que Tommy os havia matado, e é uma mentira que levarei para o túmulo, seja lá quando esse dia chegar. E mesmo quando a dor ameaçar me matar, eu sei, lá no fundo, que Tommy está para sempre longe das nossas vidas. Por minha causa. Por causa do que eu fiz, nossa família vai morrer livre da sombra daquele monstro. E um grande abraço para os nossos apoiadores, Samara Arabi e o Letieri Gal. Obrigadão, gente. Sem vocês, possivelmente a Darkus nem existiria mais.